Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Daniel Lucas e hoje eu trouxe um convidado aqui para nós poder ter um tempo de mesa aqui com o tema constância, como manter a chama acesa. E eu trouxe ele, né, o Wenderson. Amém. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com o Daniel, podendo fazer parte desse programa. E como ele mesmo falou, né? Meu nome é Wenderson Gonçalves da Silva. Sou casado, o nome da minha esposa é Regina. Tenho 2 filhos. Sou membro da PIB já há bastante tempo. E é isso. Estou aqui pronto para compartilhar, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, daquilo que o Senhor tem proporcionado para mim como pessoa, como cristão, como empreendedor. E é um prazer estar aqui. Muito bom, maravilha, viu, mano? É um prazer não te receber aqui. Eu e o Maico ficamos gratidão por ti, por ter tirado um tempo para poder vir aqui e bater um papo com nós. De um tema que, pra mim, tu é um exemplo, mano. Tipo, questão de servo, questão de pai, questão de marido também. E eu me espelho na minha vida em ti, cara. Conheço não muito, mas o que eu conheço eu já tenho como exemplo, saca? E muito obrigado, mano, por estar aqui, viu? Vamos bater um papo aqui, espero que quem esteja assistindo aí curta, né, o vídeo, comenta, venha estar se inscrevendo no canal. E é isso, mano. Amém. 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 E Nenê, tipo, como que tu chegou na PIB, assim, como que tu conheceu Jesus, assim? Então, eu sempre fui levado desde muito cedo, né, pela minha mãe, primeiramente, depois logo meu pai se converteu, mas pela minha mãe, né, ela sempre me levou para a igreja, na escolinha dominical, nos cultos, celebrações. Então eu já tive esse contato com o Senhor, com a igreja, porém eu não tinha assumido um compromisso ainda, feito uma aliança com o Senhor. E houve um determinado momento, na minha vida, passando por uma determinada situação, já casado, em que eu frequentava a igreja, mas que as coisas se apertaram e eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho o Senhor. E foi justamente aí que eu me entreguei para o Senhor e começou um processo maravilhoso de Deus na minha vida. Caraca, muito bom, mano. E tipo, tu já chegou aqui em Redenção? Tu nasceu aqui? Eu nasci aqui, sou de Redenção. E tipo, quando foi que tu viu uma forma de empreender com construção, assim? Tu viu, foi uma oportunidade ou tu sempre quis? Então, na verdade, o empreender na área da construção civil, que é a minha área hoje, surgiu depois que eu me converti. Por quê? Porque eu tinha um ofício já. Antes de me converter, eu trabalhei como despachante uns 12 anos da minha vida, né? E eu tinha esse ofício. E depois da minha conversão, muita coisa mudou. E eu conheci Deus e comecei agora a andar com o Senhor. E eu fiz uma oração para o Senhor: o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida, né? E eu sei que a minha vida, quando a gente entrega a vida ao Senhor, a gente muitas vezes está fazendo tanta coisa errada, né? A gente não cumpre princípio, não faz conforme a palavra do Senhor, né? A gente vai levando a vida da nossa maneira. E quando eu me converti, eu fiz essa oração para o Senhor: o Senhor pode tirar tudo da minha vida que está desalinhado com a tua vontade. Tudo que for para atrapalhar no meu relacionamento com o Senhor pode tirar. E foi aí que Deus começou a mudar o meu ofício, né? Não que a profissão de despachante seja um ofício ruim, não. É honrada como todas as outras. Mas para mim, naquele momento, Deus me tirou daquele meio, né? Começou a tirar. E quando eu comecei a perder os clientes, né? Eu tinha me convertido e tal, então comecei a perder muitos clientes, assim, de uma hora para outra. E eu fui para casa orar, né? Me achei assim, meio sem chão. Falei: eu vou orar, Senhor. Mas justamente agora que eu me converti e tá tudo dando errado, o que tá acontecendo? E aí o Senhor me falou, o Espírito Santo começou a falar no meu coração: ei, é eu que tô tirando. Começa uma limpeza, né? Uma limpeza. É o processo que eu comecei. E aquilo ali me trouxe uma leveza. E de uma forma que eu fui realmente abrindo mão, deixando. E aí, né, surgiu a oportunidade de empreender no ramo da construção. E foi justamente aí que eu comecei, já há um bom tempo atrás, né?
E as coisas foram acontecendo, um processo, não foi de uma hora para outra, né? O começo sempre é mais difícil, mas o Senhor sempre esteve comigo e foi Ele que me direcionou para começar nesse ramo. Caraca, massa, velho. E tipo, tem muitas casas já feitas em redenção aí, mano. Tem. Eu acho que eu já fiz aí umas 50 casas já. Assim. Caraca, bom demais. E tipo, é uma realização do sonho pra quem tá recebendo, né, mano? Uma casa, tipo, tu tá vindo desde do alicerce ali, em oração e entrega pra Deus, né, mano? É verdade. E tipo, tu tem algum testemunho em cima desse ramo de construção, a tua vida, assim, muito? Tenho. Eu tenho vários testemunhos, né? Mas tem alguns que nos marcam, né? E é igual você falou, para mim foi um ofício, uma área muito boa. Por quê? Porque eu sei que, eu creio, na verdade, que todas as profissões, elas podem e devem estar ligadas diretamente à fé. Porque, como eu já falei, eu sempre falo, a fé, a espiritualidade não tem como se desvincular da sua vida cotidiana. Então, o Senhor, o Evangelho, ele tem que estar aplicado na sua vida todos os dias, em todas as áreas, né? Então, eu creio que todas as profissões, nós temos que exercer fé. E nessa profissão, nesse ramo, cara, para mim tem sido algo muito prazeroso. Porque, igual você falou, trabalhar com sonhos, não é só uma profissão, não é só um ofício, não. Mas eu trabalho e estou envolvido diretamente com sonhos de pessoas. E tem alguns testemunhos, sim, mas tem uns que sempre nos marcam, né? Sempre nos marcam, sempre deixa um legado e vem de uma forma mais forte no nosso coração. E eu me lembro que tem que a pessoa ela chegou em mim e ela falou que Deus tinha trazido uma revelação ao coração dela, tinha usado uma pessoa, uma profeta, e aonde Deus tinha dado uma visão para essa profeta que de um prédio, né, de um estabelecimento, que ela era o ofício dela também, só que ela até então ela tinha um prédio alugado e tudo, tinha prédio próprio. E Deus usou uma profeta, disse que Deus tinha dado uma visão a essa profeta, que disse que viu um prédio, uma fachada muito bonita, uma fachada enorme, toda de vidro, e que aquele prédio Deus ia dar para aquela pessoa. Na verdade, para aquelas pessoas, são duas empreendedoras também. E Deus ia dar para elas, estava dando para elas. E essas mulheres, elas chegaram em mim, contaram essa visão, porque na época eu tinha um lote, um terreno que dava certo com a visão, que era de esquina, era bem localizado e tudo. E elas chegaram em mim e falaram, esse lote aí e tal, e a gente queria ver se você fazia para nós esse empreendimento e tal, porque Deus nos falou isso. Aí eu falei, cara, aí me veio uma vontade no coração, me veio um sentimento de uma direção do Senhor. Pode ir. E eu falei para elas, amém. E olha que eu já estava com o projeto de uma casa para fazer no lote. E o projeto delas é uma área comercial, né? Nada a ver. E eu falei, não, eu faço sim. Eu creio naquilo que Deus falou para vocês. E eu quero ser instrumento do Senhor para que isso se realize. E, cara, foi um processo, na verdade, de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, eu acho. Mas aonde eu vi a mão do Senhor agindo poderosamente, cara. Onde eu pude contemplar mesmo o agir do Senhor. Porque elas, quando foram começar, ela falou, a gente tem uma pequena entrada. E era um projeto ousado. Para mim e para elas, era um projeto ousado. Porque a visão que Deus tinha dado para elas é que ia dar esse empreendimento, e esse empreendimento não ia ser só grande para a cidade, mas ia ser grande para o estado. Eu falei, caramba. A princípio eu até fiquei com medo, né? Caraca, velho. Mas, como eu te falei, eu recebi a direção do Senhor, recebi uma confirmação no meu coração. E eu fui. E assim, elas falaram que não tinha muito recurso, e realmente não tinha. E aí eu falei, não, então tá bom, eu vou usando um pouco do meu, eu faço, você repõe e tal. E a gente vai, não, tá bom. E aí ela me deram um pouco, eu já comecei um fundamento assim, top demais. E, cara, cada etapa eu fui fazendo, tal, tinha hora que não tinha mais recurso meu, e elas também não tinham ainda conseguido. E ela falou, não, me dá mais 15 dias que Deus vai abrir as portas.
Rapaz, e dava 15 dias, Deus abria as portas pra mulher, cara. Abria as portas pra mulher e a provisão vinha. E assim, eu fui vendo de perto. Uhum. Quem olhou de longe falou, pô, que coisa bonita, que salão. Deve ter sido algo assim, as proprietárias deviam estar com muito dinheiro, ou o construtor também. E nenhum dos dois Foi tava. rápido, né? Dentro de 1 ano e meio. Foi rápido. Pro tamanho, a proporção, né? Foi rápido. E no final de tudo, cara, depois de 1 ano e 4 meses, nesse intervalo eu peguei Covid, fiquei ruim, eu pensei que ia partir. Foi bem na pandemia. Foi na pandemia. E assim, no final de tudo, ficou pronto e realmente, cara, ficou, assim, não querendo exaltar a mim nem a elas, mas de acordo com aquilo que o senhor tinha falado, ficou um dos mais bonitos da cidade e do estado, o empreendimento delas. Ficou coisa de Deus. E é onde eu pude ver realmente a mão de Deus agindo. De perto, né? De perto. Vivenciando, na verdade, mais uma vez. Então me edificou demais essa obra, me edificou demais. Tanto é que no final, elas vieram me agradecer, elas choraram e falaram que eu fui muito usado por Deus. E eu falei assim, eu só fiz o que eu sou acostumado a fazer. Um construtor. Um construtor, mas de fato Deus estava naquele negócio. Então me marcou muito essa experiência. Caraca, muito bom, né, ó? Saber que, tipo, várias pessoas, né, estão realizando sonhos e tal, e tu também tá sendo ferramenta disso, cara. E o massa também é que tu, tipo, trabalha na construção e também é tesoureiro da igreja, né, mano? E, tipo, como que é pra tu, mano, conciliar o trabalho teu e depois ir com o trabalho da igreja, assim, pra tu consegue tranquilo? Rapaz, na verdade, a tesouraria da igreja, eu nunca almejei, na verdade, cargo, igreja, ou isso ou aquilo. Eu nunca almejei. Deus conhece o meu coração, eu nunca almejei isso. A única coisa que eu pedi a Deus, quando eu o conheci, foi para que realmente eu vivesse tudo aquilo que Ele tinha para mim. Eu, Senhor, eu só quero te servir. Eu só quero estar com o meu coração alinhado com o Senhor, porque, cara, quando eu conheci a Deus, foi num momento muito difícil da minha vida. E assim, a única coisa que eu queria que tinha no meu coração era gratidão e desejo de servir a Deus. E naturalmente eu comecei esse processo, né, na igreja, e me envolvendo, tudo que tinha. Pastor, estou aqui, pode contar comigo. Precisa disso, precisa uma viagem. Eu não sei quantas viagens eu fiz para buscar pessoas lá em Palmas, ministros que vinham ministrar na igreja, que antigamente a igreja não tinha carro, não tinha um motorista específico. Então era no carro dos irmãos e tudo, então... Quem tivesse disponível para ir, né? Quem tivesse disponível. Então, assim, muitas vezes eu fui no meu carro lá, saí daqui de madrugada, saí daqui à noite para pegar pessoas lá de madrugada e tudo. Então, assim, resumindo, eu queria servir a Deus, cara. Eu queria servir a Deus e a igreja, porque a gente serve a Deus através da igreja e na igreja. Justamente. E foi nesse momento que houve um processo na igreja, onde havia um tesoureiro, né? E ele precisou se ausentar. E o pastor me ligou, né? Eu tinha esse vínculo com o pastor, comecei a gerar esse vínculo, né, com o pastor, e sempre servindo, tal, sempre à disposição. E nesse tempo eu já tinha começado a empreender e tudo. E assim, Deus sempre me deu graça, cara, de administrar, né? Eu sempre fui um bom administrador, dentro da minha realidade. Eu não sou nenhum expert, nenhum um cara formado, eu não sou nenhum doutorado, não tenho. Mas, assim, na experiência, no pouco, Deus tem me dado graça para administrar. E o pastor viu algo em mim que nem eu tinha visto, né? Ele falou, eu quero que você seja o tesoureiro da igreja. Eu falei, pastor, eu? Tesoureiro da igreja? Não, pastor. Da PIB e tal, pastor, tem certeza que é eu? Meu filho, tem certeza que é você. Então, pastor, não sei se eu vou dar conta. Não, meu filho, eu só quero que você esteja presente aqui, você participe daquilo que a gente tem feito aqui, das finanças da igreja. Falei, amém, pastor. Se o senhor está sentindo que é de Deus, eu estou aqui à disposição do reino. Então, amém. E assim, cara, tem sido um processo bem leve, um processo natural, né? Que a princípio eu não conhecia, não sabia muito bem como funcionava a tesouraria e tudo. Mas as coisas têm fluído, têm acontecido. Eu acho que no reino e para você exercer alguma função na igreja, seja qual ela for, cara, para ter sucesso, é ter um coração aberto.
é ter um coração em Deus. É um Ter um coração. coração em Deus e Deus vai dando direção. Então eu tenho conciliado muito bem. Né? A hora que eu preciso estar na igreja, eu estou lá. A hora que preciso estar nas obras, eu estou lá. Né? Eu tenho pessoas que caminham comigo, parceiros que têm me ajudado muito. Eu tenho que reconhecer que tenho parceiros que têm me ajudado muito. E isso tem realmente tornado uma caminhada leve e prazerosa no Senhor. Caraca, massa demais, né, velho? E tipo, tu já entrou na tesouraria já entendendo questão de dízimos e oferta, né? Tu pode explicar pra nós um pouquinho sobre? Já. Assim, na verdade, assim, eu sempre fui orientado pelos meus pais, né? Minha mãe, como eu falei, a princípio, quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a ganhar o meu dinheiro, a minha mãe sempre falava, meu filho, tem que dizimar o Senhor, meu filho tem que honrar o Senhor. E assim, eu não era convertido ainda, eu frequentava a igreja, eu não era convertido ainda. Então aquela questão de dizimar o Senhor, para mim era meio complicado, eu achava, pô, trabalhava e ganhava um salário, né? Aí eu falei, aqui dá 10%, tal. Eu era muito ligado a números, né? Não, mas se eu der isso, tal. Mas, em suma, antes de eu me converter um pouco antes, eu comecei a abrir meu coração. Deus começou a tocar o meu coração no sentido de finanças e reino. E eu, mesmo antes de me converter, eu não tinha coragem de ir lá na frente colocar o meu dízimo ou minha oferta, mas eu separava um dinheiro e falava, mãe, quando a senhora for na igreja, a senhora coloca lá. Esse aqui é o meu dízimo, é minha oferta. E eu entregava para ela. E beleza, aí aconteceu que eu me converti e tive um encontro com Deus. Cara, e nesse encontro com Deus, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E nesse encontro com Deus, eu conheci o Deus provedor. Eu conheci o Deus provedor, não era mais por aquilo que tinham me falado, me explicado, falando, não, você tem que fazer isso, não. Eu conheci o Deus que provia na minha vida. Porque antes de eu conhecer, Daniel, o Deus que provia na minha vida, eu olhava muito pro meu braço. Igual eu te falei, sempre fui um cara que batalhou, que lutou, e graças a Deus eu vim conquistando as coisas, né, gradativamente. Mas só que eu olhava muito pro meu braço antes de eu conhecer esse Deus provedor. Falei, eu tenho isso porque eu faço isso, porque eu sei fazer isso, porque eu sei administrar, porque eu olhava para a vida dos outros, olha, o fulano não tem porque, né, aí não sabe fazer, eu sei. Dentro de mim eu falava, né? Mas quando eu conheci a Deus, aí eu vi que sempre foi Deus, nunca fui eu. Tem uma frase que ele sempre fala na internet aí que fala, sempre foi Deus, nunca foi sorte. A minha eu posso dizer assim. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Então a minha eu posso dizer assim, nunca foi eu, sempre foi Deus. Né? E eu conheci esse Deus provedor. E quando eu conheci esse Deus provedor, eu falei, cara, Ele que está provendo na minha vida. E eu entendi que dízimo eu dou daquilo que eu já recebi de Deus. Né? Eu dou porque eu recebi. Eu não vou dar para receber. Eu já recebi do Senhor. E eu entreguei. E a oferta também se tornou algo leve para mim. Por quê? Pela gratidão de quem é Deus para mim. Porque o dízimo é fidelidade. É você ter o ato de dizimar o Senhor de algo que você recebeu. E é um ato de fé. Você mostrando para Deus que reconhece que Ele é provedor. É o provedor na sua vida. E a oferta, cara, é gratidão. Ninguém não está ali, dê tanto de oferta. Não. Você dá daquilo que você sente no coração. E quanto mais grato você é, mais você tem facilidade de ofertar. Então isso para mim, cara, entrou como uma verdade e que tem realmente me direcionado na vida financeira. Me direcionado. Caraca, muito bom, né, Nen? Tipo, vida, né, trabalhando, a vida normal e tipo, pai de família, um provedor de casa, né? Como que tu consegue manter, mano, essa constância assim? Porque eu vou muito pra tu, não, eu só vejo tu, mano, ou na obra ou na igreja. Tipo, eu não vejo, exemplo, lazer. Poucas vezes que eu vejo tu de lazer, mano. Tipo, como é que tu consegue manter essa constância e o que tu gosta de fazer quando tá também de lazer em casa? Cara, a constância em Deus, ela tá muito ligada ao foco, né? Ao foco. E tudo que você foca, você consegue ser constante. Tudo que você determina, você consegue ser constante, você consegue continuar. Aquilo que você coloca como meta e como foco na sua vida, você consegue continuar,
né? E, assim, eu vejo que o grande dilema hoje, mano, as pessoas falam assim, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, é porque, cara, eu tenho muita coisa para fazer e tal. Cara, o tempo, ele continua sendo o mesmo. Eu sempre falo para as pessoas, aqueles que caminham comigo, eu falei, o tempo, ele continua sendo o mesmo. O tempo nem acelerou, nem diminuiu, né? Ele continua sendo o mesmo. A gente é que prioriza muitas outras coisas. A Bíblia fala assim, acho que é Mateus 6,33, fala assim, buscai primeiro o reino de Deus, ou priorizar o reino de Deus, né? Então, a prioridade é o reino de Deus. As outras coisas, a gente coloca em segundo plano. E, cara, para mim, manter essa constância, eu tenho essa convicção muito forte no meu coração, de realmente ser constante em Deus, essa convicção de, cara, o reino de Deus é primeiro na minha vida. E primeiro, e priorizar o reino de Deus, muitas vezes, mano, não é você ser um religioso, estar atolado nas coisas religiosas, não. É você aplicar os princípios do Senhor em tudo que você for fazer, né? Então, assim, para mim, na minha casa, eu tô na minha casa, no meu lazer, como você falou. O meu lazer mais é em casa, então por isso que talvez muitas vezes as pessoas não vê. Mas o meu lazer mais é em casa com a minha família, curtindo a minha família. Eu vou sair sozinho, cara. Não, eu saio com a minha família. Eu fico em casa no final de semana com a minha família. E durante a semana a gente tem as programações, né? Na igreja, as suas obrigações, né? Como no trabalho e tudo e tal. E esse foco, essa determinação, cara, ela tem sido fundamental na minha vida para me manter assim na presença do Senhor. Porque se a gente desviar o olhar, tem muita coisa aí do nosso lado aí que pode nos afastar. Verdade. E como que tu também consegue manter a constância também em Deus e em Cristo em casa, assim, dentro de casa? Dentro de casa, né? Então, cara, eu falo pro Senhor que a gente vê muitos relatos, histórias de pessoas que eram pessoas de renome e tudo, né? No mundo cristão e tal, e referências até, e que naufragaram em casa, que deixaram a desejar em casa, né? Que muitas vezes estava bem lá fora, mas dentro não estava bem. E assim, cara, eu olhando para a palavra do Senhor, cara, não tem como eu viver uma coisa e não tem como eu estar bem aqui e não estar bem ali. E a família, para mim, é fundamental. A família é a base de tudo, né? Ali é que Deus estabelece, que foi criado, é o início de tudo. E, então, assim, para mim ir bem, para mim ser vamos dizer assim, um bom cristão, eu preciso estar bem na minha casa, né? Então, assim, eu procuro aplicar a essência do evangelho dentro da minha casa, cara. Na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, né? No meu dia a dia ali, eu procuro sempre aplicar a essência da palavra ali. Com os meus filhos, a gente tem momento de oração, eu e os meus filhos, a gente tem momento em família ali, de reflexão, de falar da palavra do Senhor, de testemunhar, né? De contar sonhos e projetos. Então isso tem nos fortalecido e tem nos ajudado como família, né? Como pessoa, a realmente ter uma estrutura familiar abençoada. Pois é, tu citou aí teus filhos, né? E tipo, como que tu discipula eles, mano? Que é dois meninos da mesma idade, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e tu tem que manter aquela constância no trabalho, né? Em casa, na igreja, e tipo, como que tu consegue lidar com esse discipulado com os teus filhos? Cara, assim, quando eu me converti, a gente não tinha filhos ainda, e era um desejo grande. Eu acho que todo casal que está bem estruturado, que está bem ali um com o outro, anseia por esse momento, né, de ter filhos, de constituir uma família mesmo e tal. E era um desejo muito grande da nossa parte de ter filho. E aí, mais ou menos aí de uns 3 anos após a minha conversão, a gente, né, orando, e Deus nos abençoou com filhos, né? E veio os filhos. E assim de repente eu me achei pai, né? Então, a diferença de idade deles é 3 anos um pro outro, né? Hoje um tem 12, o outro tem 9. E, cara, eu não procurei, vamos dizer, eu vou aprender algo para o que eu tenho que fazer e tal. Logicamente, na palavra, a gente aprendendo com os mais experientes, testemunhos, né, e tudo.
Mas eu sempre busco a orientação do Senhor. Eu falo, Senhor, me ajuda. Me dá sabedoria para educar, para disciplinar, para direcioná-los. Porque a gente sabe como é que o mundo está hoje, né, cara? Muita coisa ruim sendo oferecida, de forma escancarada até. E tem coisas que até mesmo você vai fazer de tudo para proteger os seus filhos, mas tem coisas que você não vai conseguir fazer. Tem lugar que tu não vai ter como estar com ele. Né? Não tem como. Então, o que acontece? Tem que implantar os princípios do Senhor, né? E eu tenho feito isso. Eu tenho buscado fazer isso, na verdade, com a direção do Senhor. E diariamente, cara, constantemente, Deus, o Espírito Santo, ele fala muito forte no meu coração. Fala, crie eles, discipline, eduque, cuide deles, porque eles são meus. Deus já me falou várias vezes isso. Eles são meus. Você só está cuidando deles. Você só está sendo um instrumento meu para ajudar eles no crescimento e no avanço. Então, assim, é muito temor. Eu fico muito temor no coração também. E eu procuro ser uma referência para eles. Procuro também colocá-los, mano, a vivenciar Jesus na vida deles. Porque, lógico que a gente tem que ensinar, a gente tem que direcionar com palavras e tudo. E com exemplos, principalmente. Ser exemplo na vida deles, né? Porque, principalmente o filho, cara. O de fora, né? Você falar tudo, beleza. Mas os filhos convivem com a gente. Então, eles sabem, de fato, o que a gente é mesmo. O que a gente faz, né? Então, isso é forte. A gente tem que ser exemplo. E eu tenho uma coisa que eu tenho procurado e falado ao Senhor em oração. Mas, Senhor, eu quero levar eles a conhecer o Senhor. Conhecer a Jesus, ter experiências com Jesus. E eu tenho buscado colocar eles nisso. Muitas vezes os meus projetos, sonhos, e que eu vou orar, eu chamo eles para orar. Vamos orar, o papai tem que fazer isso, e tem que dar certo isso, bora pedir para Deus. Vamos fazer uma viagem, vamos orar, vamos apresentar para Deus, para ver se Deus abençoa, para dar certo e tudo. Então, tudo eu tenho colocado eles ali. Então, eles não têm sido espectadores, né? Mas eles têm participado daquilo que eu tenho vivido. Eu tenho trazido eles para perto para participar e eles têm experimentado, né? E visto que de fato Deus é que rege a nossa vida e que nós dependemos dele. Caraca, velho, top, hein? Bom, tu já deu uma dica aí para quem já tem filhos, né? Ou quer ter. E sabemos, mano, que tu também discipula homens, né, velho? Sim. Eu vejo que tu é um dos líderes lá do Caçadores de Deus. Inclusive, um abraço aí pro Genismar. Tô tentando trazer ele aqui e tá meio complicado, que ele tá fazendo uma agenda aí boa. Mas uma hora eu vou conseguir trazer ele aqui. E trazer ele, eu acho que eu vou ver se eu consigo trazer ele e depois trazer vocês dois. Amém. Pra poder falar mais sobre essa questão de homens, né, que oram. E inclusive deixar um convite, né, que todas as quintas-feiras, né, 7h30, se eu não tô enganado, lá na Chácara Getsemane tem a oração dos homens, desses caçadores de Deus. Inclusive é um dos lugares onde tu vai conhecer o Nenê mais de perto. É verdade. E tipo, mano, lá é massa, eu já fui algumas vezes lá, não vou toda quinta. Mas já fui algumas vezes e às vezes que tipo é experiência sobrenatural, mano. Ver aquela machaiada orando lá e tal. E tu tem alguma experiência dali, mano, que tu pode contar pra nós? Cara, assim, já tem sido um tempo de caminhada grande ali nos Caçadores de Deus, né? E tem sido uma experiência maravilhosa, cara. E é igual você falou, a gente aprende no dia a dia, a gente vai aprendendo, né? E eu tô caminhando ali com o pastor Genin, é um homem de Deus, tenho aprendido muito com ele, e ele é uma referência de homem para mim, né? No começo da caminhada, ele já estava atuante na igreja, ele já estava atuante no reino, e eu cheguei ali, ele já era a pessoa que exercia funções na igreja e tudo, tocava, e para mim, eu olhava para ele era uma referência, né? E tá caminhando hoje com pessoas que para mim outrora foram referência, cara, para mim é um privilégio muito grande. E como eu te falei a princípio, eu não queria, não almejava, eu quero ser o fulano de tal, o líder, não. Eu queria viver Deus, eu quero viver Deus, e é isso que eu queria e quero. E aí a gente foi sendo direcionado pelo Senhor, né? Deus usando pessoas e nos direcionando. E nos deu a graça de estar ali, né, juntamente com o pastor Genin, auxiliando ele, sendo bênção.
muitas vezes, sendo só ouvidos mesmo, né? Que o cara é experiente, o cara é um homem de Deus, né? O cara é fenomenal. É fenomenal. E aí muitas vezes o cara me chama, olha, eu quero te compartilhar algo e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar pra esse cara, meu Deus? E muitas vezes é só ser ouvido, só ouvir o cara, né? E assim, tem sido prazeroso. E tem algumas experiências, cara. Tem várias experiências. Tem uma que me marcou, assim, de forma bem poderosa, cara. Bem poderosa mesmo, porque foi num momento de muita dificuldade. Como eu te relatei, foi quando eu estava fazendo o empreendimento que eu te falei, que eu dei Covid. E já em 2021, estava quase passando a Covid, quase passando aquela fase crítica, né, do Covid. E eu pensei comigo, ó, acho que eu não vou pegar não, né? Eu tô um cara meio saudável, né? Não tenho muitas questõezinhas na saúde e tal, acho que eu vou ficar de boa. E aí eu peguei o Covid e tal. E a princípio, né, liguei pro pastor, peguei o Covid. Não, já faz uma tomografia do pulmão e tal, fui lá, fiz. Fui pra casa de boa. 2 dias, 3 dias, bacana. Mas no 4º dia o trem complicou, que eu fiquei assim mal mesmo, cara, que eu comecei a tossir, não parava mais, não dava conta. E assim foi se agravando, voltei pro hospital, fui no hospital, fez outra tomografia. O pulmão já tinha evoluído para pior muito, né? E ele mudou a medicação, falou, vai para casa, toma isso, e pra gente continuar o tratamento. Só que aí eu voltei para casa, e naquela noite foi cruel para mim, que aí, cara, eu não conseguia, eu ficava num quarto isolado lá em casa, né, que a minha esposa não tinha pegado, os meninos pegaram mais depois, então eu ficava sozinho. E aí eu não conseguia dormir, tossindo, sem ar, e eu ficava de bruço ali e tudo, só que, cara, eu liguei pra minha esposa dentro da minha casa, ó, liga aí pro pastor, né, que nessas horas a gente... Tô ruim. Tô ruim. E aí, beleza, a minha esposa ligou pro pastor e o pastor estava mal também, que ele estava gripado, tô ruim e tal. Aí ligamos pra uma discípula minha, né, que é da célula e tudo, e ela é enfermeira, cara, e ela não mediu esforço, foi lá em casa, eu moro numa chácara afastada, e ela foi lá em casa 2 horas da manhã e mediu lá minha saturação, tava baixa e tava ruim, ela falou, vamos pro hospital agora. E aí eu entrei no carro com essa discípula e tudo, e ela me trouxe pro Santa Mônica, e do Santa Mônica já fui pro oxigênio, e do oxigênio ali fiquei um pouquinho cedinho, achei de madrugada, né? Às 9 horas eu já fui pro regional. Fui pro regional, eu fiquei numa sala isolada lá do pessoal de Covid. E, cara, ali eu arruinei mais ainda. Fiquei ruim. Não sei se as pessoas chegaram no conhecimento, tinha uma máscara, né, de oxigênio que você colocava, além do oxigênio aqui, tinha uma máscara que ela ficava fazendo o teu pulmão, né, funcionar. E aí eu comecei a usar aquela máscara. Só que nesse intervalo, eu sempre orando, cara. Falei, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui comigo, né? Com muito medo, naturalmente, meu coração estava meio medroso mesmo. Assim, falei, eu fiz até uma oração para Deus, Senhor, deixa eu voltar para criar os meus filhos, Senhor. Permita eu ver eles crescer. Que eu pensei que realmente... O menino tava novinho ainda? Tava novo ainda, tava bem mais novo, né? Isso em 2021, tem 4 anos atrás, né? Então, fiz essa oração pro Senhor e fui pro hospital. E lá eu fiquei bem ruim mesmo. E só que os homens da chácara, os homens de Deus, caçadores de Deus, cara, esses caras, eles levantaram um clamor por mim lá. Né? Coisa que a gente sempre faz lá. Levanta clamores por pessoas, pela igreja, por nós mesmos. E a gente tem visto o agir de Deus. Né? E esse pessoal começou a clamar, foram pro regional ali e começaram a fazer voltas em volta do hospital lá, né? A marchar em volta do hospital e declarar mesmo a cura, que o Senhor entrasse com providência. Cara, e naquela noite eu tive uma visitação sobrenatural de Deus. Naquela noite que eles foram lá, eu tive uma visitação sobrenatural do Senhor. E eu estava ali de madrugada, de bruço, porque eu não conseguia... A forma melhor que eu achava para tentar respirar é estar de bruço, mesmo com oxigênio. Porque parece que apertava o pulmão assim e ele melhorava. Só que, cara, de bruço e tossindo, eu não parava. Aí entrou 3 enfermeiras. E elas começaram a me aplicar remédio, colocou no soro e tal. E eu fiquei ali uns 10 minutos, elas tentando comigo e não passava a tosse. Uma crise mesmo, assim, ruim, cruel. E aí eu me lembro, né, mesmo de bruxo, elas falaram, a gente já fez tudo que podia ser feito.
A gente já deu tudo que podia, agora, infelizmente, não vai passar, não. E elas saíram. Quando elas saíram da sala, cara, entrou 6 anjos na sala. 6 anjos do Senhor entrou naquela sala. E quando eu percebi, eu virei pro alto e eu comecei a ver os anjos do meu lado. 3 anjos de um lado e 3 anjos do outro do leito. Uhum. E eu comecei a olhar para eles assim, aquela visão meio espantada, meio assim, meu Deus, que coisa sobrenatural é essa? Só que eu não via a face deles. Eu não via a face deles. Eu via só o corpo deles bem alto, né? E eles assim conversando entre si. E eu ficando olhando para eles assim, abobado, né? Que a gente fica meio bobo assim nessas visões. Fica. E assim, eu olhando para eles, cara. Aí um deles enfiou a mão dentro dele aqui assim. E ele, quando ele enfiou a mão dentro dele, ele já tirou um vidrozinho desse tamanho aqui assim, ó. Um vidro, e tinha uma figueira que era, a tampa era uma figueira, e um laço dourado amarrado no vidro. E aí ele tirou aquilo e fez assim pra mim, me entregando. E eu assim, espantado, né, fiquei só olhando. Aí ele fez de novo. E quando ele fez, eu peguei e tomei aquele líquido que estava ali dentro. E quando eu tomei, assim, eles sumiram. Os anjos sumiram. Cara, no outro dia, o médico foi lá, ele já tirou o oxigênio, já não precisava mais usar oxigênio. Já viu os exames, já fizeram outros exames lá. Cara, você tá bem. Você já pode ir embora hoje, mas a gente, para cumprir o protocolo, você tem que ficar mais 3 dias aqui. E naquele dia, cara, eu recebi a cura do Senhor do céu, né? Glória a Deus, mano. Então, assim, cara, coisa de Deus. Então, assim, a gente tem experimentado coisas grandes ali, andando com esses homens, né? Vivendo o sobrenatural do Senhor. Muito bom, velho. Caraca. Tipo, tô arrepiado todinho. E, tipo, mano, mesmo, tipo, tu se convertendo dessa época aí, mais um pouco atrás, ainda teve pessoas ainda que, tipo, duvidassem ainda que tu tinha se convertido de verdade, ou sempre colocaram fé mesmo, que tu já tava convertido? Não. Nem sempre é assim. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes pessoas que estão do nosso lado, amigos, parentes, o inimigo usa também. Infelizmente, usa a boca ali. Não que aquelas pessoas estejam intencionadas ou mal intencionadas para te causar algum mal. Não, mas usa. E teve sempre tem pessoas, né, que duvidam, né? Até porque, mano, eu vinha de uma vida meia suja, né? Porque eu não tinha compromisso com o Senhor, né? Embora eu fosse casado, eu já estivesse trabalhando, tendo as minhas responsabilidades, mas algumas coisas eu fazia de forma, né, que não agradava a Deus. Então, minha vida estava meio corrompida em algumas áreas. Então, muitas vezes as pessoas olham assim, pô, esse cara aqui só fazia isso, agora ele tá... Não, isso aqui, eu acho que isso aqui é só da boca para fora. E teve uma que me marcou, na verdade, um questionamento, uma dúvida de um amigo. Porque quando eu tive um encontro com Deus, quando eu me encontrei com o Senhor, foi muito impactante para mim. Foi muito impactante. Foi algo assim, meu Deus. Uma hora eu ouvia falar do Senhor, falar de Deus, um Deus que era o Deus da minha mãe, que minha mãe falava, que a minha mãe... Deus te abençoe, Deus faz isso e tal. Era o Deus da minha mãe, que a minha mãe tinha me apresentado, mas eu não tinha conhecido o Deus da minha mãe. Mas quando eu conheci o Deus que a minha mãe servia, cara, eu percebi que ele era Deus poderoso e que ele era Deus real e presente na nossa vida. Então foi impactante para a minha vida, eu fui impactado, eu queria falar para todo mundo que eu tinha conhecido esse Deus. E foi justamente aí que eu falando para um colega meu, eu falei, cara, eu conheci Jesus, Jesus mudou a minha história, Jesus está fazendo isso, Jesus está transformando, Jesus está fazendo isso na minha vida, cara, eu estou vivendo uma alegria muito grande que eu não sei nem explicar. E aí ele ouviu tudo aquilo, e aí depois que eu terminei, ele virou para mim e falou assim, eu quero ver até onde isso aí vai durar. Rapaz, quando ele me falou aquilo ali, eu não vou mentir não para você. Foi um balde de água fria para mim. Por quê? Porque eu era novo convertido. O que eu conhecia, o que eu tinha experimentado era só a presença do Senhor, eu não tinha fundamento na palavra. Eu tinha experimentado só a presença do Senhor, só a unção do Espírito Santo. Eu estava impactado, eu estava bêbado pela glória do Senhor. Então eu não queria sair daquele ambiente de maneira nenhuma, aquilo ali eu queria morar ali. Né? E ele me falava assim, rapaz, isso aí vai acabar, isso aí é um fogo de palha, isso aí não vai durar muito tempo não. Falei, meu Deus. Aí eu fui para casa orar, cara, eu falei, meu Deus, eu não quero passar, não quero deixar isso passar, assim, eu sei que muitas das pessoas falam assim, mas isso é o primeiro amor, vai passar. Cara, mas a Bíblia fala assim, tem uma igreja lá em Apocalipse que Deus fala assim, eu tenho contra você, você deixou o primeiro amor.
Ou seja, o primeiro amor não é para viver um tempo, não, você precisa viver esse primeiro amor em toda a sua vida. E então, se ele fala que é para voltar, é porque é possível a gente viver esse primeiro amor. E eu falava para Deus, eu quero viver isso sempre, Senhor. E assim, eu fui orar para ele, buscar e tudo. Cara, e para a glória de Deus, já tem 16 anos. 16 anos que eu tive um encontro com o Senhor, me converti. E automaticamente 16 anos que eu ouvi essa frase de dúvida, né, a respeito da minha conversão. E são 16 anos de caminhada com o Senhor, de constância no Senhor, de momentos difíceis, com certeza. Mas, cara, hoje, no dia de hoje, a cada dia eu sou mais apaixonado por Jesus, cara. Mais apaixonado por Jesus. Tipo, conheci tu, já era constante, né? Amém. E essa parada aí de voltar sempre pro primeiro amor, né, mano? Sim. Cara, eu acho que isso aí também é todos os dias, mano. Com certeza. Saca? Todo dia ali, ó, tá fazendo devocional, lendo Bíblia, contando um testemunho pra alguém, tu se auto-testemunhando de onde tu saiu. Com certeza. Eu acho que isso é passos pra poder você chegar sempre ao primeiro amor, né? Amém. E cara, tipo, como é que tu vê uma visão tua, assim, sobre o homem que começa, né? Aí ele tá indo lá bem, mas depois ele enfraquece, fica fraco. Tipo, o que que tu pode deixar, assim, pra ele, assim, pra animar esses caras que estão assistindo nós, mano? Cara, é como eu falei, cara, assim, a gente, na caminhada cristã, é lógico que a gente não vai ter um hino assim que fala, não criticando, mas fala assim, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que não é assim. Jesus falou assim que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, assim, independente da situação que a gente vier a passar, cara, que a nossa esperança esteja no Senhor, que a nossa expectativa esteja em Deus, mesmo que as coisas não estejam muito boas ou da maneira que a gente queria que estivesse, cara, a gente tem que continuar crendo, continuar buscando, continuar entregando, né, perseverando naquilo que a gente tem como convicção. Eu, assim, cara, igual eu te falei, já teve momentos nessa caminhada minha com o Senhor que a gente, meu Deus, isso e aquilo, luta, dificuldade, né, alguma tribulação, tem. Mas, cara, eu confesso de coração aberto, cara, de coração aberto. Aquilo que realmente tem me mantido, meu irmão, é o foco, a minha determinação no Senhor. Logicamente que o Espírito Santo está comigo, né, tem gerado isso no meu coração. E eu sempre peço a Ele, Deus, gera fome no meu coração, gera sede. Porque só busca se alimentar quem tem fome e sede, cara. Se eu não tiver fome de Deus, eu não busco Ele, não. Pode ter essa mesa aqui, pode estar farta. Mas se eu não tiver fome, eu não vou me alimentar, não. Então, assim, eu tenho procurado buscar o Senhor, muitas vezes na hora que eu nem quero. Cara, tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Tem dia que parece que eu amanheço muito natural. Tipo assim, tem dia que você tá sobrenatural, querendo Deus e tá ali só aquelas visões celestiais e tal, almejando tanta coisa em Deus. Mas tem dia que você amanhece, cara, que parece que você tá ali desanimadão. Tu acha que isso seja um cansaço espiritual ou não? Cara, pode ser sim, algumas fadigas sim, espirituais, né? Algumas oscilações espirituais, né? E faz parte, sim. E então, assim, igual eu te falando, nesses momentos eu tenho buscado, cara, falar, rapaz, eu vou orar ao Senhor aqui, não tô com vontade não, mas eu vou entrar pro quarto, vou orar, e eu começo a orar, e vou ler a Bíblia, mesmo sem vontade, tô com sono, vou orar, vou ler e tudo, e vou jejuar, quando eu não quero, tem dia que eu não quero jejuar, tem dia que eu quero comer mesmo. Só que aí eu percebo que eu preciso jejuar, eu preciso fortalecer o meu espírito. A Bíblia diz que há uma constante briga ali entre espírito e carne. Sim. E se a gente alimentar o espírito, a gente vai colher bênção, vai colher vida. Agora, se a gente alimentar a carne, é morte. Então, sabendo do que eu quero, sabendo do foco que aonde eu quero chegar, onde eu quero estar, meu irmão, eu preciso alimentar meu espírito. Mesmo sem querer. E também, irmão, tenha amigo de Deus. Ande com pessoas de Deus. Essa daí é a chave, uma das chaves assim, mais principal que eu acho, cara. É se rodear de pessoas que tá caminhando pro mesmo caminho, sabe? Com certeza. Porque é um edificando o outro, é igual dizem em Provérbios, né? Ferro afia ferro, né? Verdade.
Então a gente tem que sempre estar se alinhando com quem tá andando com nós, né, velho? Amém. Amém. E, tipo, tu tem mais dicas aí pra poder manter a chama acesa, mano? Assim, quando eu me converti, eu tive um encontro com o Senhor, cara, é como eu tivesse metido o pé no acelerador e tivesse andando a 220. Eu queria era Deus. Rapaz, eu quero é Deus, eu não quero mais nada na minha vida. Eu quero é Deus. Teve até um episódio engraçado, assim, que eu me lembro, que nessa época a gente não tinha filho, né? Eu e minha esposa. E aí a gente, né, eu sempre colocando o hino no carro ali, a gente saía aquele hino, eu cantando, e eu falando em língua dentro do carro e tal, e querendo Deus, eu quero é Deus, pá, porque eu só quero Deus mesmo. E aí a minha esposa, a gente conversando, falou alguma coisa, questão da vida mesmo. Aí eu falei assim, rapaz, não importa não, eu quero é Deus, eu quero que o Senhor me leve pra glória. E a minha esposa falou, não, agora não, preciso de você aqui, né? Tipo assim, naquele tempo eu não queria nada, cara, mais nada, a não ser a presença de Deus. E o importante de você ter pessoas com maturidade perto de você. Porque, mano, a emoção e empolgação tem hora que passa. Tem hora que passa. A unção do Espírito Santo é empolgante. É empolgante. Mas tem momentos que você não vai estar empolgado. E você vai ter que andar pela convicção. A fé não é uma emoção, não é um sentimento. Não, é convicção. É convicção. Então a gente tem que estar convicto daquilo que a gente quer e daquilo que quem é Jesus na nossa vida, né? E a frase que eu te falei, o pastor Domício, ele falou assim, eu tava bem empolgado, né? E ele com muita sabedoria, ele não ia me jogar um balde de água fria, meu irmão, para com isso, não, porque senão ele ia derrubar o novo convertido. Verdade, né? Ele ia jogar o ânimo do novo convertido lá embaixo, porque o novo convertido ainda não tinha base, não tinha palavra, não tinha raízes em si mesmo. E então, assim, eu tava mesmo só voando na empolgação, a princípio. E ele falou assim, meu filho, vou te contar uma história, uma analogia. Falou, quando a gente vai viajar para uma cidade, uma viagem longa de carro, você sai daqui e tem horas que para ultrapassar, você tem que pisar fundo. Você tem que acelerar para ultrapassar. Você tá ali de 80, de 100, você tem que ultrapassar ali umas 5 carretas. Você tem que pisar, chegar a 150, a 160, até a 170 para ultrapassar e passar daquela fase, passar daqueles carros. Mas lá na frente, você tira o pé. Você volta naquela velocidade que é permitida. 100, 110, 120, para você ter uma viagem equilibrada. Mas você tem que manter esse equilíbrio. Porque se você reduzir demais numa BR, numa grande viagem, vou andar de 40, de 20, é perigoso. Onde pode acontecer um acidente e você pode sair do seu destino ou sair da sua rota. E na vida cristã também é isso, é equilíbrio, cara. Equilíbrio, né? Ser bem convicto, estar com pessoas de Deus e ter esse cuidado. Né? Vai ter momentos que você vai voar, mas tem momentos que você tem que estar ali, manter. Eu costumo dizer que fazer o básico. Na palavra... Feijão com arroz, né? Feijão com arroz. Porque é o feijão com arroz que nos sustenta. A gente não vive de banquete em banquete. Ninguém vive de banquete em banquete. Até porque financeiramente é brabo, né? E muitas vezes é algo muito pesadão, os banquetes. Então, assim, tem momentos que a gente tem banquete, a gente se farta, a gente se enche, é os encontros, são as conferências, mas o que vai te manter de pé diariamente, cara, é o seu dia a dia com Deus. É a sua busca diariamente. É não esperar a conferência, é não esperar o encontro, é não esperar o evento que vai acontecer, nossa, vai ser tremendo. Ei, tem que ser tremendo hoje. Busca hoje. Busca ali no seu a sós com Deus, né? E você, eu creio que você vivendo isso, cara, teu coração sempre vai estar ali pegando fogo pelo Senhor. Isso é uma chave, é fazer o básico, é o arroz com feijão todo dia. Muito bom, Nenê. Caraca, velho. Anota aí esse trem aí. Isso é chaves preciosas. Amém. E, cara, eu convivo, assim, com umas pessoas que andam contigo já há muito tempo, né? E eles, vez ou outra, soltam umas pérolas lá, uns testemunhos massa de tu, assim. Aí, mano, eu falava pra ele, o Nenê vai lá, mano, no podcast. O Nenê vai lá. Pode preparar que o Nenê vai lá e, tipo... Eu sei que vai ter testemunhos que ele não vai contar, mas vai ter um que ele vai soltar lá, algumas experiências.
E, cara, tu tem mais experiência aí, mano, pra poder falar. Amém. Cara, a gente sempre tem, assim, na nossa caminhada, a gente, né, eu costumo dizer assim, mano, que as experiências, elas vão ser algo natural, Uhum. que vai fluir na vida de um cristão, de um filho de Deus, que resolve andar com Deus. Não tem como, cara, eu ser filho, eu viver o verdadeiro evangelho, viver uma caminhada genuína com Cristo, não tem experiência. É verdade. Não tem como. Se eu não tô tendo experiência com Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? E cada um tem a sua experiência particular, né? Uhum. Muitas vezes a gente fica... As experiências, os testemunhos empolga a gente, né? Isso E são interessantes. Isso é por eu sou daquele cara que gosta de falar os testemunhos, de contar as experiências. Porque muitas das vezes que a gente tá ouvindo, velho, vai falar assim, caraca, mano, esse cara viveu isso, eu quero viver isso também. Eu quero ver como é que é isso. Eu vou começar a fazer o que ele faz também e tal. E a gente acaba fortalecendo e edificando a outra pessoa, né, mano? Através dos testemunhos. E, tipo, tu tem mais alguns aí, mano, que tu já soltou 2 aqui. Top demais, velho. Cara, eu tenho vários, né? Muitas vezes não vem à mente, mas, ó, tem um... Quando eu me... Esse foi, assim... Foi a mudança da minha história, cara. Foi a mudança da minha história. E... Porque quando eu me converti, como eu te falei, eu tava acabado, cara. Tava acabado. Eu tava com a minha vida destruída, o meu casamento tava destruído. Uhum. E, assim, a minha saúde tava destruída. Então, eu tava, assim... Num momento crítico mesmo da minha vida. E... a minha esposa ligou pro pastor, ele foi lá em casa e liberou uma palavra lá e procurou se eu queria entregar minha vida ao Senhor. E naquele momento eu estava doente, mentalmente, né? E fisicamente também. E eu falei, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Assim, cara, o que vinha na minha mente naquele tempo era a morte. Eu falei, eu sei que eu vou morrer agora, mas eu sei que existe o céu e eu sei que existe o inferno. E eu quero ir pro céu, eu quero estar com Deus. Sim. Então eu aceito, eu quero entregar minha vida ao Senhor. E naquele momento eu entreguei minha vida ao Senhor. E o pastor, né, fez uma oração por mim. E eu senti sair um peso das minhas costas naquele momento. Só que eu ainda fiquei oprimido, deprimido, né? Que eu tava assim... Eu não sei se as pessoas já tiveram experiência com depressão. Assim. Cara, a pessoa não tem vontade de sair pra rua. A pessoa não tem vontade de se relacionar com as pessoas. Tinha dia que eu não queria sair pra rua, falar pra minha esposa, não aguento não. Deitava no sofá. Uhum. E ficava sentindo sintomas ali e tal, de doença. E na minha mente e tal. E foi nesse intervalo que eu me converti, só que eu ainda fiquei, né? E passou uma semana que eu havia me convertido, o pastor falou pra mim, ó, vai ter um evento na igreja e eu quero que você vá. E eu falei, eu vou. Tudo que só falar para me fazer, eu vou, porque eu quero viver Deus, eu quero viver Deus. Apesar de eu estar muito triste por dentro e assim, muito abalado, né? Uhum. Aí peguei e fui para esse evento, que era um encontro com Deus, e fui para lá, cara, e foi tremendo, meu irmão, impactante, desde as ministrações, e Deus falando comigo, e eu me quebrando, e eu já estava quebrado mesmo, e eu fui pra lona, e eu chorei demais, cara, eu derramei lágrimas que eu nem sabia que eu tinha, né? Nem sabia que eu tinha. E, cara, pra mim tinha recebido tudo, só que faltava, o encontro já estava acabando, mas Deus ainda tinha mais pra mim. Uhum. E eu falei, meu Deus, Senhor, eu recebi demais aqui. Tô transbordando. Só que eu ainda estava doente. Por dentro. Falei, Senhor, eu sei que eu tô doente, mas não tem nada não. Eu tô sentindo o Senhor, o que eu tô recebendo do Senhor aqui é maravilhoso. Se eu morrer agora, eu já vivi o melhor de Deus. Rapaz, e aí no final, a pessoa falava assim, ó, o Espírito Santo vai te visitar. O Espírito Santo vai te tocar. Vai te tocar agora. E eu falava assim, rapaz, comigo? Será? Não, eu não, porque, cara, eu tô vindo da bagaceira agora. Eu não sou digno. A gente se sente muito pequeno, a gente é pequeno. Mas a gente não entende que a graça de Deus, ela é suficiente para nós. Né? Não interessa se a gente se sente pequeno ou a gente não é digno. Digno ninguém não é. Mas a graça do Senhor nos faz digno, cara. O que Jesus fez por nós, Ele nos dá o direito. A Bíblia diz que aquele que entrega a vida ao Senhor recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Então, naquele momento, eu não me achava digno de receber o Espírito Santo.
E aí ele falou assim, falou isso e tal, e eu por dentro de mim, eu acho que não vai ser eu não, tal. E aí ele falou, ó, se coloque de pé, cara. Aí quando ele falou, se coloque de pé, ele falou assim, ó, eu vou começar a orar aqui e o Espírito Santo vai te visitar. Meu irmão, quando ele falou, eu vou começar a orar, meu irmão, veio uma coisa. Eu nunca tinha sentido na minha vida aquilo lá. Ela me pegou por baixo, assim, ó. Parece que um vento, não sei te explicar. Uhum. E me encheu, assim, ó, puf, mexeu. E eu abri a minha boca, comecei a falar em línguas, eu nunca nem tinha falado, e eu gritava em línguas, assim, pá. E eu não queria parar mais. Tinha muita gente, mas pra mim só tava eu e Deus. Uhum. E aí, no meio daquilo ali, eu falando em línguas, tá. Cara, no meio de tudo, Deus me arrebata. Ele me arrebata ali, cara. Meu Deus, que coisa foi aquela? Mano, eu tava... De repente, eu me achei. Eu e Deus. Eu me achei frente a frente com Deus, cara. E assim, é como eu estivesse aqui com você. Você falando comigo, eu falando com Deus. Só que eu não via ele. Uhum. Só que eu sabia que eu estava frente a frente com Deus. Já não tinha ninguém mais do meu lado. Era convicção, né, mano? Convicção, cara. E muito forte. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a beijar o chão naquela hora. Beijar o chão da onde eu estava. Sujo. Só que Deus estava ali. E na hora me veio na mente a mensagem da sarça ardente, né? Quando Moisés entrou ali, foi ver aquela sarça e Deus falou, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Cara, e a presença de Deus estava tão forte ali que eu comecei a beijar o chão, porque eu sabia que Deus estava ali. E eu beijando o chão, tal, e eu comecei a falar para Deus, Deus, eu não quero voltar para minha casa mais. Eu não quero voltar para minha vida mais. Uhum. E aí eu falava para Deus assim. Aí me veio a vontade de falar para Deus. Eu falei, Senhor, eu tô doente. E eu perguntei para ele, Deus, eu tô doente. Aí ele falou para mim assim, cara, foi, bicho, aquilo ali, você tá doido, cara, aquilo ali, meu Deus. Ele falou assim, você estava, porque agora eu estou te curando. Cara, quando ele falou isso, rapaz, eu comecei a pular no ambiente lá, pular. E eu falei, meu Deus. Ele falou, aí ele parou um pouco, aí eu parei um pouco e falou assim, eu tô fazendo isso por você. Para você contar pro mundo inteiro que eu ainda sou o mesmo Deus de 2000 anos atrás, que curou e continua curando até hoje. Para você testemunhar que eu ainda sou o mesmo Deus. Cara, e eu saí dali, cara, daquele ambiente transformado, cara. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, cara. Eu posso ter tido um momento difícil, como eu te falei, e aquilo ali e tal. Tenho aprendido, estou em constante aprendizado, em crescimento. Eu tenho que me sujeitar a pessoas. Deus tem colocado pessoas na minha vida. Cara, mas a minha vida nunca mais foi a mesma, cara. Nunca mais. Aquilo ali transformou a minha vida. E eu carrego esse encargo de falar que o Deus que curou há 2000 anos atrás ainda cura e opera milagres até hoje. Caraca, mas tu soltou aqui no podcast ainda, né, mano? Não, agora o vídeo vai bombar, né, mano? Agora quem tá assistindo vai compartilhar e tudo. Amém, cara. Caraca, mano, muito bom isso aí, velho. Glória a Deus. E, tipo, é algo que vai ficar, mano, pra geração que vai assistir isso aqui, mano. Teus netos vai assistir, o vovô Neném. Quem foi o vovô Neném? Eles vão lá no YouTube lá e procuram o vídeo e vai estar lá gravado, cara. Amém, cara. E, tipo, um dos intuitos desse projeto também era isso, né? Amém. Que as próximas gerações tivessem algo do seu antepassado, né? E, mano, tu já soltou tanta pérola aí, velho. Que, tipo, aqui tinha o script aqui pra tu deixar uma mensagem final aí e tal, pra alguém que acompanhou nós até aqui, né? E tá precisando ser edificado mais um pouco ainda. E o que tu tiver aí pra soltar, mano, pode arrochar aí. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra aqui, 1 Coríntios capítulo 9, que diz assim, 1 Coríntios 9, a partir do verso 23, diz assim, faço tudo isso por causa do Evangelho para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Cara, isso é muito forte porque aqui, né, o apóstolo Paulo fala que a nossa jornada aqui
na Terra, caminhada como cristão, como seres humanos, é como a gente estivesse numa maratona, cara. É como a gente estivesse numa maratona, correndo, né? E participando dessa maratona. E ele compara, faz um paralelo, né? Que na maratona ali, natural que ocorre, vamos citar aqui a São Silvestre, que acontece lá, né, anualmente. As pessoas se preparam muito para aquilo ali. Se preparam muito porque é uma prova de resistência, que é uma prova grande, de um tempo extenso, né? Uma quilometragem grande. E as pessoas têm que estar preparadas para aquilo ali. E elas vão e todos ficam dias e dias treinando para poder participar daquilo ali, para ver se alcançam, né, uma boa posição. Mas ali somente uma pessoa ganha. Somente uma pessoa ganha. E ele fala também que a nossa vida, caminhada com Deus, é isso aí. Estamos em uma maratona, só que é diferente. Alguns detalhes diferentes. Por quê? Porque não é só um que ganha. Não é só quem chega em primeiro que ganha. É todos que chegarem, que cumprirem essa maratona, que chegarem até o final, vão ser ganhadores, vão receber o prêmio, né? Que é um prêmio eterno, que é um prêmio que não perece, é um prêmio que não vai acabar. Então, cara, isso para mim é uma palavra que me motiva diariamente. Me motiva diariamente porque não é... Tá dizendo que nós estamos numa maratona, e essa maratona, a gente vai passar por ela, mas chegar a um lugar, e se nós conseguirmos chegar naquele lugar ali, cara, nós vamos ser vencedores, nós vamos receber esse prêmio. E Jesus, ele nos dá esse gás que a gente precisa para viver essa maratona. Que, na verdade, é ele que nos faz mais do que vencedores. É Jesus. Verdade. Né? Então, se você está vivendo essa maratona aí, essa caminhada de fé, de vida cristã, cara, continua. Continua. Isso é o que tem me motivado. Eu vou continuar porque eu quero receber o prêmio. Eu quero receber esse prêmio, dessa gloriosa salvação. É um prêmio que nunca vai acabar, que não vai perecer. Né? Então, se eu continuar, não, mas talvez você pode estar dizendo, mas eu caí. Mas eu vivi muito tempo bom, eu estava caminhando, agora hoje eu me acho aqui fragilizado, cheio de pecado, vivendo uma vida promíscua. Cara, a palavra do Senhor é para você. Levanta, meu irmão. Levanta, bate essa poeira, porque Jesus é contigo. Jesus, ele pode mudar a tua história. Jesus, ele pode purificar os teus pecados. Jesus, ele pode te levantar, curar as suas feridas e você continuar a caminhar, continuar a correr, continuar a viver essa vida intensa em Deus. Então, se você caiu, levanta e continua. E se você está caminhando já, se você está correndo, meu irmão, continua. Vamos continuar, porque eu quero continuar, cara. Eu quero continuar a correr essa corrida, essa maratona, que, cara, ela tem um prêmio que eu não consigo mensurar, que é estar com Deus, é viver uma eternidade com Deus. Então, meu irmão, vale a pena. E Jesus nos dá esse gás para que nós possamos continuar essa maratona. Amém? Meu Deus, mano, o piei, velho. Tipo, já ouvi tua ministração e tal, mas tipo, todas as vezes é algo novo, mano, e tu solta, assim. Cara, muito massa, mano. Amém, cara. Obrigado, assim, por tu ter vindo aqui, cara, tirado um tempo pra poder vir compartilhar um pouquinho da tua vida com nós, né? Eu e o Mike ficamos muito gratos a ti, viu? E espero que venha de novo, né, cara? Amém, cara. Pra mim é um prazer estar com vocês, saber do propósito, né, desse programa, né? E saber que é algo de Deus, que nasceu no coração de Deus. E eu sempre quero estar aí, cara, para contribuir. Se achar que eu posso contribuir de alguma forma, eu estarei aqui, pronto para contribuir, né? Amém, mano, obrigado. E tipo, vou deixar o Instagram dele aí, né, para poder querer comprar uma casa, construir, reformar. Só entrar em contato com ele aí. Amém. Que ele tá lá para poder ajudar. Amém. Nenê, obrigado, viu? Mais uma vez. É isso. Esperar agora o próximo vídeo, né? Quem tá nos assistindo aí. Que você curta, que você comenta, que você compartilhe o vídeo. Que você venha ser edificado, né? Com essas palavras que foi falado aqui. E mais uma vez, obrigado por vocês terem assistido até aqui, tá? Fique com Deus e um abraço.